Do Senhor Jesus. Nosso texto de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. Vamos ler alguns versículos alternados, a começar pelo versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse texto ele nos narra um momento da história que o Senhor Jesus Cristo, ele, dentro daquele propósito ao qual Deus o trouxe a essa terra, ele estava já findando a sua jornada evangelística e cumprindo a sua missão aqui na terra. Esse texto nos narra um momento após a sua prisão. Ele é apresentado a Pilatos para ser examinado, para ser julgado, e nós vemos que o texto se desenrola dentro desse momento. Pilatos, diante de Jesus, o interroga, buscando algo com o que pudesse julgar o Senhor Jesus como culpado. Mas depois de uma série de perguntas, de uma boa conversa, ele entende que estava diante dele um inocente. O que ele faz? Ele faz uso de um costume do povo, algo que era rotineiro. O texto deixa bem claro isso quando você vai olhar, não apenas nesse texto que nós lemos, versículo por versículo, mas nos outros evangelhos, um vai complementando essa ideia de que era algo comum para aquela época, ano após ano, no período da Páscoa, eles libertarem alguém que estava aprisionado e alguém que estava condenado à morte diante do pedido do povo. Então ali ele se faz uso disso e coloca diante do povo a opção de escolher entre Jesus e Barrabás, para poder aumentar um pouquinho a nossa chance de entendermos. É interessante nós dizermos quem era Barrabás. Eu não vou adentrar aqui muito, porque acabo tentando explicar muito, acabo complicando. Mas fato é que a Bíblia nos mostra que Barrabás era uma pessoa que tinha sido acusada de um homicídio e de dissolução. Nós, quando vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, nós entendemos que Barrabás, alguns defendem que Barrabás ele tinha se insurgido, se levantado contra o poderio romano e por isso ele estava sendo preso. E aí estava alguém que tinha realmente cometido um crime, Barrabás, e um que era justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro disso, o povo toma uma decisão e faz uma escolha. E eu quero falar sobre isso nessa noite, em poucas palavras, falar sobre o poder das nossas decisões e a importância das nossas escolhas. Porque a sequência desse texto e as verdades que esse texto transmite, elas se repetem para nós hoje. Porque semelhantes a essas escolhas erradas que o povo tomou, nós também tomamos muitas escolhas, fazemos escolhas erradas, equivocadas na nossa jornada aqui nessa terra. E aqui interessante, é algo importantíssimo que o texto diz, que se repete nos nossos dias. O fato de, por serem persuadidos, eles tomam essa decisão. Essas pessoas que apontam para a crucificação do Senhor Jesus são as mesmas pessoas que viram
na sua grande maioria, os milagres realizados pelo Senhor Jesus. Pessoas que participaram da multiplicação dos pães, dos peixes. Pessoas que viram e conheciam não apenas de ouvir a história do Senhor Jesus. Essas mesmas pessoas, influenciadas por alguns líderes religiosos da época, algumas pessoas que tinham conceito, tinham reconhecimento, influenciadas por essas pessoas, aqueles que tinham visto tudo quanto o Senhor Jesus tinha feito, decidem soltar Barrabás, ou um justo, e crucificar o Senhor Jesus, que a Bíblia aponta como alguém que não teve e não tem pecados. Por serem persuadidos, eles escolhem soltar Barrabás e crucificar a Jesus. Nós podemos fazer uma aplicação para nossas vidas hoje do seguinte, que semelhantes a eles, nós também temos feito escolhas erradas, baseadas no poder de influência. Hoje nós escolhemos Barrabás. Barrabás pode simbolizar para nós esse sistema do mundo. Para você que é um pouco mais jovem que eu, quem sabe um adolescente, um jovem, nós somos influenciados pelo nosso meio diariamente. As coisas, nós sabemos o que é certo, mas muitas vezes o certo não agrada quem está ao nosso lado. Muitas vezes quem está ao nosso lado não nos incentiva a fazer o que é correto, mas pelo contrário, nos influencia a tomar decisões erradas e escolher o que nós sabemos que era errado. Podemos aprender isso com esse exemplo narrado na palavra. E todo esse sistema ele se repete. Nós somos influenciados pelo meio, pelas redes sociais, pela grande mídia, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes esse poder de influência ele acaba nos levando a tomar decisões erradas. Então hoje eu quero te convidar, você me permite entrar na sua casa, eu quero ser um influenciador nessa noite para você escolher Jesus. Como Pilatos teve a conclusão de que estava diante dele um justo, eu tenho a certeza e a convicção que hoje eu também estou te apresentando uma escolha por alguém que é justo, alguém que não teve pecado e alguém que te amou, que nos amou ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por nós. Então, nessa noite, quero te convidar a escolher Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo sem saber, o povo naquele momento, ele demonstrava uma escolha do próprio Deus. Porque Deus não foi pego de surpresa por esse momento. E interessante é que muito antes de o povo escolher crucificar Jesus, o próprio Deus fez essa escolha. Sabe por quê? Alguém tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. A história, a Bíblia nos mostra, de uma maneira bem simples, que Deus é santo. Ou seja, Deus não pode se relacionar com o pecado. Mas Deus também é amor e quer se relacionar com o pecador. Só que para isso, Deus também é justiça. E por ser justiça, ele não pode se contrariar. E o que ele faz? Ele cumpre a sua justiça na pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então só existe esse meio para os nossos pecados serem perdoados. Qual meio? Alguém morrendo, alguém pagando o preço pelos nossos erros. Então Deus escolheu que crucificar o Senhor Jesus no nosso lugar. Hoje nós podemos nos colocar no mesmo lugar de Barrabás. Nós somos pecadores. E aquela cruz, aonde Jesus foi crucificado, ela nos era merecida. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos tira da cruz e por amor,
crucifica o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter uma vida de relacionamento com Ele. Então hoje eu te convido, dentro do assunto escolha, a escolher valorizar o privilégio que nos foi dado. Por amor, Deus cumpriu e nos dá a oportunidade hoje de nos relacionar com Ele, mas foi pago um alto preço por isso. Então eu te convido a tomar uma decisão, a fazer uma escolha hoje, a valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez. Vamos deixar de, seja por influência ou por decisão própria mesmo, porque nós somos ruins, vamos passar a valorizar, tomar a escolha, tomar a decisão de valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Naquela cruz, aonde Jesus morreu, era para eu estar lá. E pasme você que me ouve, era para você estar lá. Porque você, assim como eu, é pecador. Mas Deus escolheu nos livrar daquele momento e cumpriu a sua justiça na pessoa do Senhor Jesus. Então, valorizemos. Tomamos a decisão hoje. Abrir mão das coisas do mundo, das escolhas erradas. Fechar os nossos ouvidos um pouco para as influências que nos levam a escolher Barrabás. E escolhamos o Senhor Jesus nessa noite, nesse dia, no momento que você ouvir essa mensagem. Que Deus lhe abençoe e que lhe dê condições de dia após dia, de nós, eu vou me incluir também, podemos tomar a decisão por escolher a Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e tudo quanto você tem almejado possa se realizar.